Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos no 17º domingo do tempo comum. Certamente a maioria já sabe, mas quando a igreja fala comum, não é normal, sem importância, é reconhecer a Deus na rotina da vida. Nós temos festas, temos férias, temos momentos maiores, mas a nossa vida ela é feita de rotina. E é nesta rotina do dia a dia que nós devemos nos encontrar também com o nosso Deus, que se faz rotina também conosco, ou seja, Ele quer partilhar a nossa vida. Para isso, nós não podemos ter momentos de oração, mas uma vida de oração. Não podemos ter momentos de adoração, mas uma vida de adoração. Ou seja, o Senhor nos quer amigos, o Senhor nos quer próximos. Nós devemos ter esta convivência com Jesus, esta amizade com Jesus. É isso que nós chamamos, uma teologia mais clássica, da vida espiritual ou espiritualidade cristã católica. Muito falado hoje, a busca de uma vida de santidade. Isso deve ser alimentada de maneira pessoal. O que eu posso fazer como padre é orientá-los. Qual o caminho a percorrer? Mas eu não posso percorrer o caminho, cabe a você percorrê-lo. Aqui eu vou apontar a direção. A escolha é pessoal, é de cada um. Mas é necessária, muito necessária, a nossa vida de oração. Eu não tenho aqui dúvidas em que a maioria das pessoas, para não falar todas, porque toda unanimidade é burra, mas 99,9% de católicos ou católicos de IBGE, que hoje não são mais da nossa igreja, eles podiam ter praticado a religião, mas eles não tinham a espiritualidade católica. A pessoa que tem raízes numa vida espiritual, ela não fica trocando de religião igual macaco pulando de galho em galho, falando que tudo é a mesma coisa, sendo que há uma diferença absurda entre a vida cristã católica e a vida protestante, ou a tal chamada evangélica. É muito diferente. E as pessoas, como não entendem essas coisas, para elas é tudo a mesma coisa, porque elas estão num nível muito raso, um nível talvez de religiosidade e pior, de ritualidade, mas elas não deram o passo maior, que é o passo da espiritualidade. E o tema das leituras de hoje é a espiritualidade, esta amizade com Deus, esta conversa com Deus, este diálogo com Deus. Diálogo que é muito diferente de monólogo e muito diferente de solilóquio. O que é solilóquio? A pessoa que fala para ela mesma. A pessoa está sozinha, mas ela não para de falar. O que é monólogo? Quando há duas pessoas, mas só uma fala, a outra não tem tempo de falar, só uma fica falando. E o que é diálogo? Diálogo é a escuta e não ouvir. Ouvir não é atitude de discípulo, de orante. Tudo que anda pelo seu ouvido, você está ouvindo. Escutar é atenção focada, é tempo, é olhar, é coração. Jesus, Ele ensina pelo exemplo. Claro que Ele vai falar sobre a importância desta amizade com Deus, mas Ele ensina pelo exemplo. E qual é o exemplo? Jesus era um homem de oração, e os discípulos viam o Senhor rezando. Os discípulos o viam retirado, rezando. Aqui, vou ser muito claro, não me interessa as pessoas da sua casa que não rezam. Isso não tem agora importância nenhuma, terá depois.
O que tem importância agora? As pessoas da sua família que não rezam, que elas te vejam rezando, que elas saibam que na sua casa você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa temente a Deus, você é uma pessoa que ama Nossa Senhora, dando lá o seu altar, o seu terço. Na sua casa ninguém pode estar rezando, mas se você estiver orando e as pessoas virem você rezando, você está fazendo o melhor que você pode, evangelizando pela atitude. Jesus, ele não sobe para rezar e diz: vamos rezar comigo. Ele reza, e ele rezando, os discípulos têm vontade de rezar. É muito complicado quando pessoas ditas de igreja não rezam em casa. Os filhos, adolescentes, já não gostam muito de coisa de Deus, e os pais já não dão exemplo não rezando. É muito difícil os filhos que passam o ano inteiro e não veem na sua família momentos de oração. Ah, padre, mas pode ser que eles não queiram rezar. A gente até convida, mas eles não rezam. Rezem vocês, antes da refeição, principalmente no almoço de domingo, a família reunida. Olha, antes de comer, vamos rezar aqui um Pai Nosso, uma Ave Maria, louvando a Deus pelo nosso alimento. Pode ser que o jovem não reze, está mexendo no celular, está brincando com pet, está olhando para o alto, mas ele está vendo que ali há pessoas que rezam. E quando você reza, você atrai a graça de Deus para você e para os seus, porque a palavra se cumpre: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. E tua família. Porque a graça que Deus te dá, ela é também para toda a tua casa. Eu gosto muito da história de Abraão e Sara, porque toda a graça, toda a profecia, toda a palavra e a visita dos anjos é para Abraão. Abraão era um homem de fé. Sara está dentro da tenda, na sombra, ela ri, ela duvida, mas por causa da fé de Abraão, ela foi abençoada com filho na velhice. Mas quem tinha fé era Abraão, quem rezava era Abraão, quem buscava a Deus é Abraão, quem estava na porta da tenda era Abraão, quem colocou a cara no sol era Abraão. E Sara recebeu uma grande graça por causa da fé dele. Então, na sua casa, você precisa ser a pessoa que reza, a pessoa que ora. E ao invés de brigar com aqueles que ainda não rezam, você deve rezar por eles, pedindo a Deus a conversão deles, intercedendo por eles, como nós ouvimos na primeira leitura. Aqui, Abraão, ele aparece como um intercessor. Primeira definição de Abraão: intercessor. Ele intercede pelas pessoas. Ele está, no caso aqui, olhando Ló, que é o seu parente, e a família dele. Mas ele intercede por Sodoma e Gomorra, porque depois que esses 3 anjos o visitaram, um anjo era o anjo da graça de Abraão, que era o Isaac, né? 2 anjos estavam passando por ali, que eles estavam indo para Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra perdeu totalmente o rumo, e Deus envia esses 2 anjos para ver se há salvação ali. Mas quando os anjos chegam, quer dizer, hoje está pior, né? Hoje está pior. Mas quando aqueles 2 anjos chegam, eram anjos muito bonitos, e eles vão para a casa de Ló. Estou contando que nem todo mundo lê Bíblia e não sabe dessas histórias. Os rapazes da cidade, os homens da cidade, foram para a porta da casa de Ló, pedindo que aqueles 2 anjos saíssem, porque eles queriam fazer sexo com eles. Ló fica apavorado, fala: mas meu Deus, não nos respeitam nem seres angelicais. Aí Ló diz: olha, se vocês quiserem, vocês podem ficar com as minhas filhas,
pode fazer com ela o que vocês quiserem, mas não toque nesses dois, eles são homens de Deus. E aqueles rapazes falaram: não, nós não queremos mulher, nós queremos esses dois caras aí. Aí os anjos falaram: não tem o que fazer, não tem esperança para um povo que cai neste grau de perversidade. A cidade será destruída. E ele fala com Ló: pegue a sua mulher, pegue os seus parentes e saiam daqui, porque a cidade será destruída, não há o que fazer. Talvez você possa até perguntar: mas por que a destruição lá? E por que não vemos essa destruição cá? Porque Deus não precisa destruir aqueles que estão se autodestruindo. Deus não precisa acabar com aqueles que estão se auto-acabando. Então eles estão, o ser humano, em certas atitudes, eles mostram um grau de perversidade pior que a dos demônios. Se você estuda a demonologia e aquilo que o demônio faz na vida humana, há seres humanos que estão fazendo coisas piores que os próprios espíritos decaídos, poupando o trabalho dos anjos destruidores e até o trabalho dos demônios. A coisa não está boa. Mas o tema não é essa destruição, o tema é a intercessão de Abraão. É isso que você precisa fazer, é isso que eu preciso fazer: interceder pela humanidade, interceder pelos que não rezam, interceder pelos que não buscam. E fazemos sempre, isso tem sido pouco pregado, fazer sempre comunhão de reparação, obras de reparação, oração de reparação contra os ultrajes à Santíssima Eucaristia e contra os pecados odiernos que eles não buscam a conversão. Então cabe a nós sermos estes homens e mulheres que Deus escolheu para fazermos obras de reparação. Abraão é o pai da fé, era Abrão, aí depois ele recebe Aão, quer dizer, é o pai da fé, o grande. E aqui no texto ele é mais que intercessor, ele é mais que pai da fé, ele é amigo de Deus. Só um amigo consegue conversar com Deus como Abraão conversa. É como se ele fosse negociando com Deus. Ele faz uma questão para Deus, assim na nossa linguagem, né? Que coloca Deus na berlinda. Ele pergunta assim: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? É uma pergunta que ele faz para Deus. Quando é que você chega perto de alguém e fala com a pessoa assim: vem aqui, você prestou atenção no que você falou? Isso que você está fazendo, você vai continuar fazendo isso mesmo? Eu não acredito que você está fazendo o que você está fazendo. Quem tem coragem de chegar perto de alguém e fazer colocações assim? Só amigo para amigo. Só amigo para amigo. Porque você não quer perdê-lo e você não quer que ele se perca. Quando Abraão tem essa intimidade para perguntar para Deus uma coisa dessa, é porque Abraão se vê como um amigo de Deus. Deus é o seu amigo, e Deus, olhando para Abraão, sabia: Abraão é meu amigo. Então Abraão pode negociar para o bem. Ah, você vai destruir? E se tiver 50 justos? Se tiver 40, e 30, e 20, e o negócio está feio, né? Só vai descendo, a porcentagem, meu filho, só vai caindo, não é? Quer dizer, na verdade, Abraão queria chegar aonde? Na sua família, nos seus familiares. Abraão não é bobo, Abraão não é tolo. Abraão sabia o que acontecia em Sodoma e Gomorra. Na verdade, qual é o diálogo de Abraão? Como eles não podem ser salvos, como eu posso interceder para salvar a minha família? Talvez, meus irmãos, nós não possamos salvar o mundo, talvez nós não possamos salvar o Brasil, salvar o estado, salvar a cidade, mas você pode salvar a sua
família. Que a sua oração de intercessão, ela pese prioritariamente pela sua família. Se o mundo é injusto, que a sua família seja justa. Se o mundo prima pelo pecado, que a sua família busque a santidade. Se o mundo gosta da mentira, que você fale a verdade. Se o mundo busca as trevas, que você busque a luz. Se o mundo busca a doença espiritual, que você busque a cura celestial. Se o mundo tem plantado joio, que você plante trigo, e daí por diante. Aí você se torna um intercessor, e você consegue salvar a sua família. Porque esses anjos, quando vão para Sodoma e Gomorra, através do diálogo de Abraão, eles são enviados para salvar os parentes de Abraão. E para quem conhece a história, tudo que é de Deus é para amanhã, tudo que é para a gente é para ontem. Tudo que é do seu interesse é para ontem, tudo que é do interesse de Deus é para amanhã. Os anjos falaram: pegue a sua família e saia daqui. Ló, ele vai na casa dos parentes e fala: vamos sair, a cidade será destruída. E ele volta para a casa dele e começa a arrumar aqui, ali o que dá para arrumar. Quem conhece a leitura sabe onde eu vou chegar, né? Quando Ló vai procurar os familiares dele para saírem, eles estão fazendo o quê? Todo mundo foi dormir. Ele falou: gente, vocês não prestaram atenção no que eu disse não? A cidade está em iminente de ser destruída e vocês estão dormindo. Cara, fale com essas pessoas assim, ó, lá no Alto da Serra tem 1 milhão, quem ia dormir? Lá no Alto da Serra tem Heineken e picanha, quem que ia dormir? Lá no Alto da Montanha está tendo festa, quem que ia dormir? Mas como é coisa de Deus, vamos dormir que amanhã a gente vê se sai ou não. Deus estava com pressa para salvar o povo, e o povo estava querendo dormir. O que significa aqui o dormir? O abrir mão do relacionamento com o que Deus diz, com uma vida de oração, uma vida de espiritualidade, uma vida de conversão. Nós podemos ser na nossa família este Abraão, se nós formos amigos de Deus. O amigo, ele intercede. Isso acontece na nossa vida. Isso não é coisa de espiritualidade, não. A nossa vida é assim. Você precisa da ajuda de alguém, você não conhece o alguém, e este alguém é uma pessoa mais importante. O que você faz? Você busca alguém que você conheça e que conheça essa pessoa. Aí você faz a intercessão: olha, eu estou precisando de um favor de tal pessoa, pede isso aqui para mim. Esta pessoa é amigo, ele vai e consegue, pela amizade, algo para você. É o intercessor. Muitos ainda não entenderam neste horizonte quem são os santos e santas católicos. Numa linguagem bem nossa, são os amigos de Deus, e que se santificaram porque foram amigos de Deus na terra. E quem é amigo de Deus na terra, continua sendo amigo de Deus no céu. O que Abraão fez por Sodoma e Gomorra, os anjos e santos fazem por nós. O que Maria fez nas bodas de Caná, ela faz por nós. O cuidado de José com a Sagrada Família, ele continua cuidando das nossas famílias. Os anjos que salvaram são os anjos que nos guardam, e daí por diante. Eu não entendo na cabecinha de alguns aí, como que eles acreditam que nós pecadores podemos rezar um pelos outros, e os santos que estão na glória não podem interceder por nós. Eu sou padre, mas sou também um homem e pecador, mas eu posso rezar por você.
eu posso abençoar a sua vida, eu posso batizar o teu filho, eu posso consagrar o pão e o vinho, eu posso conceder o perdão dos pecados. Se eu, um homem, mas que estou revestido do sacerdócio, posso tanta coisa sendo homem e pecando ainda, imagina um santo que está na glória de Deus, o que ele não pode fazer por nós? Imagina a mãe de nosso Senhor, a Santíssima Virgem Maria, o que ela não pode fazer ao lado do seu filho? Imagina São Miguel Arcanjo, que tirou do céu o próprio demônio e 1/3 dos anjos, o que ele não pode lutar a nosso favor? Então Abraão está mostrando algo que a Igreja Católica sempre acreditou e acreditará sempre: há poder na oração de intercessão. Quem é amigo de Deus tem poder de intercessão, e ele vai dizer a Deus: tem justo ali, Senhor, eu rogo por eles. Se eles não sabem discernir a mão direita da esquerda, se é um povo pecador, eu que sou seu amigo estou te pedindo, não faça mal. Isso é intercessão. Por isso que nós rezamos: São Frei Galvão, roga por nós, intercede por nós. São Francisco, roga por nós. Santo Afonso, A oração de intercessão tem grande poder. E se nós que estamos na terra podemos rezar um pelos outros, e Deus ouvirá a nossa oração, se formos amigos de Deus, nós podemos pedir os nossos amigos, que são os santos, que intercedam por nós também junto ao Pai. Porque foi assim com Abraão. Se Abraão foi o intercessor e Deus aceitou a intercessão, porque se Deus não aceitasse a intercessão, ele tinha falado com Abraão: olha aqui, Abraão, cuida da tua vida, cuida da tua família. Se esse povo clamar, eu perdoarei. Se esse povo se arrepender, mas eles têm que pedir, não é você não. Cuida das suas coisas e deixa ele cuidar das coisas deles. Não é o que aconteceu. Abraão intercede e Deus acolhe a oração. Você que é mulher casada, siga o conselho do padre, reze todos os dias pelo seu marido. O ideal é que você rezasse com o seu marido. Mas se o seu marido não está ainda neste nível espiritual, reze por ele. Feliz o marido que tem uma mulher que ora por ele. Ah, meus irmãos, se toda esposa soubesse o valor da intercessão de uma mulher pelo seu marido, a gente não tinha tanto adultério, tanta traição, tanta mentira, tanta violência. Mas as pessoas não rezam. As pessoas não rezam. Elas querem ficar no WhatsApp, é ficar na Netflix, é fazer o que não deve. Rezar o que é bom, o povo não reza. E um povo que não reza é um povo fraco. Nós mineiros temos muitas frases, não é? Saco vazio. Tem gente que não se enche de Deus, não se enche de oração, por isso que não para de pé. Tudo na vida da pessoa está errado. O casamento está ruim, a saúde está ruim, o trabalho está ruim, o estudo está ruim, a vida financeira está pior. A pessoa não reza. Aqui Jesus fala a importância da oração. O marido, uma só carne com a esposa, é chamado a ser para a esposa um intercessor. Um intercessor. Atendi há tempos um casal onde o homem, assim fazendo chacota da situação, falou comigo na frente da mulher: para, essa mulher reclama demais. Eu me garanto, ela não tem nada a reclamar de mim na cama, não. Eu falei: mas a reclamação é essa? Esse é o problema do casal? Aí a mulher falou: está vendo, padre, tudo para ele leva para esse lado. Ou seja, o homem na cabeça dele, essa mulher que casou com ele, queria alguém para fazer sexo com ela. E ele não descobriu o que Deus queria dele na vida dela. Deus queria que ele fosse um intercessor, um homem que orasse por ela, que cuidasse dela, que a venerasse, que fosse realmente uma carne com ela. Para o mundão, tem até uma música que diz isso, né? Se de dia a gente briga,
à noite a gente se ama, porque as nossas diferenças se resolvem na cama. É assim que o mundo canta, mas a nossa toada é outra. Se o casal mundano, ele está procurando cama, o casal de Deus procura altar. Por isso que o matrimônio, ele não é celebrado de frente para uma cama, ele é celebrado de frente para um altar. Os noivos ficam de frente para o altar, mostrando para eles o que é que sustenta casamento, o que é que sustenta um homem e uma mulher de Deus. Abraão levantou um altar, Elias levantou um altar, Eliseu levantou um altar. Os casais precisam edificar este altar. Feliz dos filhos que têm pais que intercedem por eles todos os dias em oração. O papai e a mamãe têm que acordar enquanto há tempo. Por mais que você ame o seu filho e filha, você não consegue estar com eles 24 horas por dia. Tem a escola, tem os colegas, aí eles vão ficando adolescentes, tem as propostas, tem os lugares, aí começa a dormir na casa do coleguinha, sai, você não consegue estar ali o tempo todo. Como é que o pai e a mãe se tornam muito presentes? Sendo intercessores dos filhos. Se você não pode estar de olho neles, Deus pode. Se você não pode acompanhá-los em todos os lugares, o anjo da guarda pode. Se você não pode protegê-los, Nossa Senhora pode. Feliz dos filhos que são filhos de pais intercessores. É uma vocação, a vocação de Abraão, a oração abraâmica de intercessão. O salmo maravilhoso, nós cantamos aí: naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Quando é que Deus me escuta? Quando eu clamo, quando eu tenho vida de oração. Que cuidado, não sei o que você acha disso, eu já tenho a minha opinião bem formada, mas jogo para você a resposta. O que você acha de pessoas que não te procuram para nada, não se preocupam com você, não cuidam de você, mas quando elas precisam de você, elas aparecem. Elas não precisam de você, elas somem. Não são pessoas de muita confiança. E elas estão mostrando, na verdade, que elas não gostam de você. Elas gostam do que você tem para oferecer. Esta amizade, você é colega, é oportunista, folgado. Cuidado, meus irmãos, quando nós falamos isso das pessoas, mas nós agimos assim com o Senhor. Não gostamos de pessoas assim, mas somos católicos assim. Tem até uma foto, né? Aconteceu num lugar, uma festa da fantasia, e tinha um rapaz mais saradinho, vestido de Superman, ele indo para a festa. Ele passa da porta de uma igreja, a igreja está aberta, pelo menos Superman é católico, né? Aí ele entra para rezar, ele vai, ajoelha no último banco e está lá rezando. Internet não perdoa, alguém tirou uma foto e publicou com a legenda: se até o Superman está rezando, reze você também, que a coisa está feia. Ou seja, há pessoas que quando rezam, o que a gente talvez não diga, mas pense: meu filho, para tal pessoa estar na igreja, o trem está pegando ali, viu? Porque tal pessoa não reza. Se ela está rezando é porque a coisa... Oportunistas, não tem amizade com Deus, procura porque precisa. Oração é uma necessidade da alma, não de receber algo, mas de recebê-lo. É muito diferente quando você reza para receber algo de Deus e quando você reza para receber Deus. Muito diferente quando você vai à missa para pedir algo, quando você vai à missa para se encontrar com Ele. Como diz Santa Teresinha: eu sou do meu amado e o meu amado é meu.
amizade profunda, amor profundo, vida de oração. É muito difícil você estar do lado de alguém que você não tem assunto, uma pessoa que você talvez não conheça, ou talvez uma pessoa que você saiba que não goste de você. Não há assunto ali. Você tenta conversar, o papo não rende. Aí aquele papo assim, né? Tá quente, né? Gasolina subiu, né? Nada rende, nada rende. Agora, meu caro, pega alguém que você gosta muito, um amigo, uma amiga, alguém da sua família, um familiar, um afilhado, e vai passear com essa pessoa. Tira uma semana. Hora que você assustar, vocês estão voltando. E todo mundo vai dizer: meu Deus, mas o tempo? Não. O tempo com a pessoa chata e o tempo com quem você ama, no relógio é o mesmo tempo. O que tinha num que não tinha no outro: intimidade, amizade, amor, afeto. Quando você está com quem você gosta, fazendo o que você ama, o tempo voa. Quando você faz o que você não gosta, com quem você não conhece, talvez não ama, dá meia-noite, mas não dá 5 horas para terminar o seu dia de trabalho. Por que as pessoas não gostam de rezar? Talvez o problema não seja a oração, seja a falta de conhecimento do Senhor. Que é conversar com quem se ama é um prazer, não é uma obrigação. Ah, mas eu tenho que rezar todo dia? Não, você não tem que rezar dia nenhum. Eu preciso rezar todo dia. Eu gosto de rezar todo dia. Para mim é uma necessidade. Necessidade. Na segunda leitura, nós temos algo importante que faz link com o Evangelho. Com Cristo, fosse sepultados no batismo. No nosso batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, amigos de Deus, e devemos crescer no amor, na filiação, na amizade com Deus. Essa segunda leitura é muito importante para você entender no Evangelho o que Jesus vai dizer Pai e não Deus. Quando você rezar, diga Pai. E se não fosse o batismo, diga Deus. Deus só é pai de quem é batizado. Como assim? Toda criatura humana é amada por Deus, querida por Deus, criada por Deus. Nós somos criaturas amadas de Deus Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O que é que Deus Pai é? Criador. E tudo que Deus criou é criatura dele. Então eu sou uma criatura amada das mãos de Deus Pai Criador. Como que eu me torno filho do Pai Criador? Através de Jesus, que é o único Filho de Deus. Deus não tem essa filharada não. Deus deu um filho só. E a gente reza em toda a missa dominical: creio em Jesus Cristo, você fala, seu único filho. Deus não tem essa filharada não, ele tem um filho só. Mas por que Jesus é o único filho de Deus? Porque ele é Deus e nós não somos. Ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é o Emanuel, Deus conosco. Mas através de Jesus, do seu lado aberto pela lança, que jorrou sangue e água, aquela água simboliza o batismo, e Jesus deu uma ordem: batizai a todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que, Padre, eu tenho que ser batizado? Por que o batismo é necessário? Porque o batismo, ele me pega como criatura de Deus, ele me eleva como filho de Deus, no único Filho, Jesus Cristo. Eu posso dizer que eu sou filho no Filho. Jesus é o único Filho, e eu, enxertado nele no batismo, me torno também filho. Filho de Deus, co-herdeiro dos santos, herdeiros do céu.
Por isso que Paulo vai dizer que nós somos filhos de Deus e o somos de fato. Por isso a importância do batismo. E finalizando, entendendo que você é filho de Deus, você entende a oração de Jesus. Para o judeu, como que ele rezava? Adonai, Sabaoth. Eles cantam, não é? Adonai, Sabaoth. Quando você vai lá, você vê. Quando quem vai na Terra Santa, eles ficam fazendo só isso. Adonai, Sabaoth, Adonai. É o nome de Deus. Adonai, Sabaoth. O que é isso para Adonai, Sabaoth? Deus grandioso, Deus poderoso, o Deus das batalhas. Aí vem Jesus. Quando Jesus vai rezar, você vê Jesus cantando Adonai Sabaoth? Você vê Jesus falando Adonai? Não, ele fala Abba, Abba, que deu Abba, que no português deu papai, o papai pequeno, papaizinho. Ou então pai, mas é aquele pai assim, pai, entende? Entende o que é o tom? Ô pai, eu posso ir em tal lugar? Acho que hoje não. Pai, esse pai, isso é Abba. E quando Deus rezava, quando Jesus rezava, ele usava Abba. Ele chamava a Deus de pai. Uma coisa inusitada, que ninguém rezava chamando a Deus de pai. Deus é criador, Adonai Sabaoth. Aí os discípulos, vendo Jesus rezar com aquela intimidade, eles pediram: Senhor, ensina-nos a rezar. Há uma homilia maravilhosa que você pode ler do Papa Bento XVI, que se chama Senhor, ensina-nos a orar. O Papa diz que o pedido dos discípulos já é uma oração. Rezar, gente, é igual andar de bicicleta, viu? Não tem livro, não tem curso. Você tem que pegar a banguela, na magrela, subir, vamos, gente. Vai cair, vai machucar, você tem medo, mas se você só ficar olhando os outros andarem, você nunca vai aprender a andar. Para andar de bicicleta tem que andar. Mas tem uma vantagem: uma vez que você aprendeu a andar, é uma das poucas coisas que o ser humano não esquece. Uma delas é o andar de bicicleta. Quem andou de bicicleta como criança, pode subir na bicicleta agora que você anda. Você vai ter aquele medo inicial, mas poucos minutos você já estará andando novamente. Quem já teve a experiência do amor de Deus, nunca esquece. Quem já rezou um dia, nunca esquece. Quem já sentiu o Espírito Santo, nunca esquece. Quem já esteve imerso na graça, nunca esquece. Mas é necessário prática. Oração é prática. E se você não tem a prática, começa a pedir: Senhor, ensina-me a orar. Você já estará rezando: Senhor, ensina-me a orar. Eu não vou aqui aprofundar no Pai Nosso, porque não é o tema da minha fala, mas não sei se você sabe que a oração magna, a oração mais importante do cristianismo, do catolicismo, é o Pai Nosso. As outras vêm depois dessa. Por quê, padre? Porque foi a oração que Jesus ensinou. Agora eu vou só ensinar uma coisa. Você dá um cutucão, porque eu sou obrigado, né? Sou obrigado. Porque os católicos rezam orações formuladas. A oração tem que ser do coração. Tem que ter fórmula. Tem que abrir o coração e deixa o Espírito agir. Deixa o Espírito agir. Interessante que quando eles pedem a Jesus uma oração, ele não diz: não, fórmula não, abra o coração, deixa o Espírito agir. Não, Jesus deu uma fórmula. Ele passou o esquema da oração. Uma coisa não exclui a outra. Você pode ter oração espontânea, como eu gosto, oração, você vai rezando, mas nada impede que você tenha as orações formuladas: a novena, o Santo Terço, o Pai Nosso, Salve Rainha, Ave Maria, o Credo. São orações formuladas da igreja e que rezam há séculos a mesma oração. Isso não exclui a oração espontânea, e a oração espontânea não exclui a oração formulada.
E por que o Pai Nosso é chamado de oração perfeita? Primeiro, que Jesus ensinou. Segundo, porque ela tem 7 pedidos. E na Bíblia, 7 é sinal de milagre. Onde tem 7, o milagre vai acontecer. Quando você vai rezando o Pai Nosso e você vai contando, você verá que ela tem 7 pedidos que abrangem a nossa vida inteira. Nós pedimos a santificação, nós pedimos o reino de Deus, nós pedimos o perdão, nós pedimos que a vontade se faça, nós pedimos que nos livre do mal, que é o demônio, a fortaleza espiritual, para não cairmos na tentação. Então são 7 pedidos que é a plenitude daquilo que nós possamos pedir. Mas o interessante, meus irmãos, é que quando Jesus acaba, atenção, de ensinar o Pai Nosso, ele entra com outro tema. Qual que é o tema? Foi lido agora. Qual que é o tema que Jesus fala depois? Jesus, mestre, ensina-nos a rezar. Que João ensinou os discípulos dele, ó. Quando você rezar, ele ensinou a fórmula. Mas junto com a fórmula, ele tem um outro tema que é o segredo da fórmula. Quem sabe? Está aí. É a amizade. Porque quem não é amigo de Deus não reza. Desculpa, gente, não estou colocando carapuça, nem você que está aqui, nem você que está em casa. Mas você quer saber o quanto uma pessoa é amiga de Deus? Veja o quanto que ela reza. Quanto mais ela reza, maior é a amizade com ela, com Deus. Quanto menos ela reza, menor é a amizade com Deus. Ai, padre, mas eu vou à missa. Você está praticando a sua religião, você está alimentando a sua espiritualidade. Eu estou falando de vida de oração, não estou falando de missa, não. Não estou falando do culto nosso, a congregação, nós que nos estamos em torno do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, graças a Deus. Mas missa, para quem vai aos domingos, é uma vez por semana, uma missa só, esse tempo da noite. Você vai viver disso? Amizade é isso. Amizade que fica olhando no relógio, amizade que fica voando, amizade que fica conversando, mexendo no celular, querendo sair da igreja. Que amizade que é essa? Jesus, depois que ensina o Pai Nosso, ele vai dizer assim: se um de vós tiver um amigo, Jesus está falando, gente, oração é coisa de amigo. Se você é amigo de Deus, você vai rezar. Se você não for amigo de Deus, você não vai rezar. E Jesus mostra aqui o valor da oração, porque naquela época, não é como hoje, não tinha quarto de dormir. Nós temos quarto de dormir. Naquela época não tinha quarto de dormir. Naquela época tinha a despensa, a cozinha e a sala. A sala era o centro de convivência. Para você fazer xixi e cocô, era fora da casa, não era dentro da casa. Era na hora da refeição, estendia o tapete, talvez colocava uma mesa mais baixa. Eles não tinham mesa como a nossa, que é alta, eram baixinhas. Eles se sentavam ali em almofadas ou no chão e comiam ali. Terminou aquilo, recolhe tudo, tira o tapete e eles vão trabalhar, tecendo lã, fazendo corda, aquilo que eles trabalhavam com couro. À noite, chegou a hora de dormir, guarda aquilo tudo, deita os tapetes, abriam lá coxas mais grossas, não tinham colchão como o nosso ainda, eles dormiam ali. O pai, ele dormia na parte de trás, um pouco elevado, e a filharada toda no chão. Por isso que o cara vai dizer: eu não posso levantar, meus filhos já estão deitados e eu também. Ou seja, para ele levantar, ele ia ter que pular nos meninos. Não tinha luz elétrica para acender lamparina, era uma tragédia, e acordar a família inteira. Ele falou: eu não posso levantar agora para te dar pão, eu já estou deitado, os meus filhos também. E é amigo, ele não procurou um desconhecido. Se você precisa de ajuda, a gente procura quem? Amigo. Então ele vai procurar o amigo, e o amigo diz: olha, por mais que eu seja seu amigo, eu não posso te ajudar. Aí a palavra diz: se ele não levantar para te dar o que você pede, porque é seu amigo, ele vai te dar por causa da sua impertinência. O que é impertinência?
insistência. Oração tem que ser perseverante, insistente, diária. É igual exercício. Tem os atletas de sábado. Isso é diversão, não é exercício, é diversão. Ah, padre, eu jogo bola ao sábado. Continue, meu filho, mas é diversão, não vale como exercício. Ah, eu faço musculação todo sábado. Diversão, não vale como exercício. Ah, eu faço caminhada todo sábado. Diversão, não vale como exercício. Quando é que vale como exercício? Quando em 7 dias da semana você pratica pelo menos 5. Pelo menos 5. Eu faço musculação, padre, que dia? Segunda a sexta, todo dia de 7 a 8. Isso é musculação. Eu faço caminhada, que dia? Segunda a sábado, todo dia, de 6 a 7 da noite. Você é um atleta. Eu nado, oh que maravilha. Quantas vezes por semana? 4, 3. Ah, eu sou um homem de oração, oh glória. Quantos dias da semana você reza? 1. Que dia? Domingo, aonde? À noite, na missa. Está entendendo aqui? Insistência, resiliência, perseverança, constância. Pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, porque quem pede recebe, quem procura acha, para aquele que bate a porta se abrirá. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa rasgada para os senhores, você que está em casa. Qual que é o primeiro interessado que você não reze? O diabo. Porque a oração é a força de Deus e a fraqueza do mal. Se você não reza, ele tem força sobre você, com a tentação, com a sedução, com a ilusão. Se você reza, você é forte. Muita gente tem versículo decorado, mas não sabe explicar o versículo. Quantas pessoas já falam, tudo posso naquele que me fortalece? Vamos repetir? Tudo posso naquele que me fortalece. O povo gosta. O povo gosta. Tem até camisa. Tudo, aí põe o tudo desse tamanho. Tudo! Aí nas costas, posso naquele que me fortalece. Não tem problema. Mas eu pergunto para a pessoa, concordo com o versículo, bonito o versículo, mas me responda, como é que Deus me fortalece? Você pode tudo naquele que te fortalece, eu acredito, mas como que Deus te fortalece? A resposta qual é? Na oração. A pessoa usa a camisa, mas não reza. Ela cita o versículo, mas não ora. Ela acha que ela está sendo fortalecida em tudo, mas ela não é amiga de Deus. Ah, meus irmãos, se nós descobríssemos o tesouro escondido na oração, nós rezaríamos muito mais. A nossa vida seria abençoada. Seu casamento seria muito mais feliz, seus filhos muito mais tranquilos, a sua profissão cresceria, porque o Salmo 1 diz, para aquele que é amigo de Deus, tudo que ele faz prospera. Prosperidade Deus tem para nós. Eu não estou falando de teologia de prosperidade protestante, estou falando de promessa bíblica. Aquele que é amigo de Deus, ele haverá de prosperar, e prosperar na vida espiritual, na vida emocional, na vida intelectual, na vida relacional. Se nós rezássemos, nós teríamos mais saúde, teríamos mais paz no coração, teríamos mais segurança, teríamos mais sabedoria. Se a gente rezasse mais, as pessoas não passariam a perna na gente como passam, não. Que a gente confia muito nas pessoas e pouco em Deus. Você vai fechar um contrato, você não reza antes. Você vai comprar um carro, você não reza antes. Você vai comprar um terreno, você não reza antes. Você vai começar a namorar alguém, você não reza antes. Você vai começar um tratamento médico, você não reza antes. Raniero Cantalamessa vai dizer que a verdadeira oração, ela precede a ação, ela é durante a ação e ela é depois da ação. Ela precede a ação na entrega, ela permanece na ação para a vitória e ela está após a ação nas graças. Então rezar sempre
rezar sempre. E Jesus termina o evangelho, e eu termino também a pregação, porque Jesus disse: você que é pai, o que é pai? O que gerou, o que cuida, o que está ali. A mãe com os filhos e o pai está cuidando daquela estrutura. Se um filho seu fala assim com fome, uma criança, estou vendo ali o papai com a criança no colo dormindo. Se aquela criancinha ali fala com o papai assim: ô pai, me dá um peixe. Que pai que pega uma cobra e joga na criança, uma serpente venenosa? Pai nenhum faz isso. Ô pai, me dá um ovo. O pai vai e joga um escorpião na criança. Que pai que faz isso? É um louco. Tirando o louco, ninguém faz isso. E aqui é interessante que São João Crisóstomo, ele fala de cobra e escorpião pegando todo o mal, porque a cobra, ela tem veneno na frente, o escorpião tem veneno atrás. Então quando ele fala cobra e escorpião, entre esses dois, todo o veneno que existe, tudo de mal. Nenhum pai, no caso também a mãe, quer mal para os seus filhos. E o pai e a mãe sendo maus: ô padre, mas eu não sou mau. É porque a tradução aqui ficou um pouco adaptada, porque no questão aqui, se algum de vós que é pai, ora, vós que sois maus, a tradução mais perfeita seria: vós que pecais, né? Vós que viveis no pecado. Quer dizer, o pecado é um mal, esse é um mal aí. Se você que é um pecador, você sabe dar coisas boas, e Deus que não tem pecado, Ele não dará coisas boas aos seus filhos, que somos nós, como falou a primeira leitura, a segunda leitura, como Jesus ensina o Pai Nosso, porque somos filhos. E a cereja do sorvete: Abraão era intercessor. O Salmo fala que se clamar ele vai ouvir. A segunda leitura nos coloca como filhos de Deus. Jesus ensina o Pai Nosso porque somos filhos. Ele ensina o valor da oração: quem pede recebe, quem procura acha, quem bate a porta se abrirá. Deus ainda fala, Jesus fala para nós: você que é um pecador, você sabe dar coisas boas, você sabe alimentar os seus filhos. O meu pai não vai te dar coisas boas? Mas para entender tudo isso que eu preguei até agora, qual é o fundamento de toda a oração? Qual é o maior pedido que você pode fazer nenhuma oração? Qual é a maior bênção que Deus quer te dar numa oração? Está na leitura: o Espírito Santo. Vós que sois maus, sabei dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais o meu Pai dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então quando a gente for rezar, peça pelas suas necessidades, mas nunca deixe de clamar: meu Deus, dá-me o teu Santo Espírito. Plenifica com teu Espírito Santo. Quando você estiver mal, porque a gente tem dia que fica mal, ou não fica? Tem dia que nem rezar a gente quer. Neste dia, como que a gente reza? Meu Deus, hoje nem rezar eu estou querendo, então eu quero pedir uma coisa: ó Espírito Santo, reza por mim, reza em mim. Paulo vai dizer: a gente não sabe o que rezar, a gente não sabe o que pedir, deixa o Espírito Santo rezar em nós. E quem é que tem Espírito Santo? Os amigos de Deus. Então veja, tudo é uma questão de amizade. Oração é questão de amizade, intercessão é questão de amizade. Pedir um ovo na certeza de que não receberá um escorpião, pedir algo para se alimentar, um pão, na certeza de que não receberá uma cobra, é questão de amizade. E na casa de alguém de madrugada, pedir para o cara levantar, é questão de amizade. Ou amigo levanta, ou amigo ajuda. E clamar o Espírito Santo é clamar o grande amigo que nos habita, o próprio Deus, no seu Espírito Santo, que foi derramado como amor em nossos corações. Meus irmãos, espero que esta pregação da noite, e certamente haverá de correr Brasil afora, que as pessoas possam ter mais vida
de oração, amizade com Deus. Compartilhe esta pregação no seu grupo de casais, no seu grupo de jovens, aí na sua comunidade. Copie o link, mande nos seus grupos de WhatsApp. Quantas pessoas precisam voltar a esta oração, descobrir a força que vem de Deus, para terem a vida que merecem ter, uma vida na graça, uma vida na misericórdia, uma vida na bênção. Porque aquele que bate, abrirá. Aquele que procura, haverá de encontrar. E aquele que buscar, haverá de achar. Numa vida de oração. Ao Senhor Jesus, que me ensina a orar e a buscá-lo em espírito e em verdade, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.